Olá pessoal, bem-vindo a mais um bate-papo, hoje com a presença ilustre do mestre Márcio Noronha, o Márcio que foi um dos meus grandes inspiradores na análise técnica, acho que um dos primeiros cursos que eu fiz de análise técnica foi com o Márcio, foi quando eu comecei a botar ordem no meu investimento, quando eu comecei a me organizar e parei de perder dinheiro, eu poderia dizer assim. Márcio, bem-vindo, muito obrigado aí pela entrevista. O Márcio abriu a casa dele aqui para a gente aqui hoje. É um prazer enorme. Você sabe que eu adoro colaborar com esses novos projetos, tudo que de alguma forma possa contribuir para a disseminação da análise técnica, para a expansão do mercado, sempre poderão contar comigo. Então, isso para mim, na verdade, é um grande prazer. É o que você acredita, né, Márcio? Eu com toda certeza. Eu sou, talvez assim, sou suspeito, mas sou obsessivo por análise técnica, né? E acho que a verdade do mercado está na nossa frente, né? Isso aqui é um jogo de xadrez que a gente está vendo aqui. Isso aqui é um jogo muito difícil. E o mercado também é um jogo muito mais fácil. E eu vejo o mercado como um jogo. Eu vejo que, por exemplo, o jogo de xadrez, se a gente fosse jogar xadrez, nós íamos ter... Na hora que você mexesse a primeira peça nesse tabuleiro, a partir desse momento nós teríamos 1001 possibilidades de jogo. E no jogo do mercado só existem 3 probabilidades. O mercado só pode fazer 3 coisas: subir, cair ou andar de lado. Consequentemente, muito mais fácil do que jogar xadrez é jogar o jogo do mercado. E eu sou um aficionado pelo jogo do mercado. Ô Márcio, essa série de entrevistas que eu estou fazendo é um bate-papo com cerveja, né, na mesa de operações. Entendi. Eu vou abrir aqui hoje, e assim, hoje eu acho que assim, a entrevista vai ser longa. Hoje eu vou abrir aqui uma Kawak Legal. belga. Ela tem um sabor, um aroma aí diferente. Aí eu fiquei sabendo que você não bebe, né, Márcio? Mas eu não bebo, mas eu vou ter o prazer de dar uma provadinha. Uma provadinha, mas aí eu acho que eu vou ter que beber o meu e o seu. Viu? Tudo bem. Eu tô muito triste por causa disso, viu? Não, tudo bem, porque se você era tão boa, você vai tomar mais. Assim. Eu vou abrindo aqui, Márcio, e a gente vai conversando, ok? Sem problema, fica à vontade. Primeiramente, Márcio, assim, eu acho que muita gente não te conhece. Assim. Claro que quem te segue já sabe as tuas histórias, sua vida, como você falou para mim, ela é uma só, né? Então, lógico, não outra. dá para ficar inventando a roda. Mas nessa situação, eu queria assim que todo mundo soubesse assim tudo que você passou, porque é um exemplo de vida até chegar aqui onde você está aqui hoje, nesse momento, para a gente tomar essa cerveja. E esses altos e baixos, eu acho que é um exemplo fantástico de vida. Quando é que começou o seu contato com o mercado? Bom, primeiro emprego? Como é que é? Tudo começou quando eu saí da faculdade, né? Quer dizer, quando eu estava com 24, 25 anos, porque eu entrei na faculdade com quase 20 anos. Eu era um aluno relapso, eu não era um bom aluno. A minha opção de fazer faculdade de economia foi falta de opção na época, porque eu tinha muita dificuldade, eu acho que eu era hiperativo, mas naquela época não se tinha conhecimento de hiperatividade, quer dizer, não era uma coisa, eu estou falando de 65 anos atrás, e então os pais não tinham noção do que podia ser um filho hiperativo, e eu acho que eu era um filho hiperativo, porque eu tenho um filho que é hiperativo e me identifico tremendamente com determinadas atitudes do meu filho, que eu vejo que são repetições
de atitudes que eu tomava na idade dele, quando ele era jovem. Então, certamente, eu deveria também ser hiperativo. Sendo hiperativo, você sabe que o hiperativo é disperso. O hiperativo tem dificuldade para se concentrar. Só consegue se concentrar realmente em assuntos que ele se interessa muito. Aí ele é obsessivo. E eu não sei se por força de... não sei, é difícil dizer se eu, quando fui para a escola, as aulas iniciais que eu recebi foram mal dadas e eu já perdi o bonde assim, na largada, e dali em diante, desde o primeiro ano até me formar, foi um acúmulo cada vez maior. Eu fui passando de ano, mas cada vez carregando um lastro maior de ignorância, não sei se de coisas que eu não sabia, mas eu passava, sei lá como, estudava no último dia, decorava, colava, enfim. E assim foi, quer dizer, até que chegou na hora de escolher para a faculdade, então tinha física, química, que para mim era assim, astrologia, sei lá, alguma coisa assim, totalmente fora do meu alcance. Eu não sabia nada. Não perder aqui essa espuminha aqui do... Beleza, então vamos fazer sente o cheirinho brinde aqui. O aroma da levedura aí da Kawak. É muito gostoso mesmo. Bem diferenciado, né? Pode deixar que eu bebo sozinho. Eu não sei dizer para você se é diferenciado, porque, como eu te falei, eu não sou acostumado, então eu não tenho muito parâmetro para fazer uma mensuração, né? Mas, enfim, então, quando chegou na hora do vestibular, o que eu gostaria de fazer, que eu achava que eu levava jeito, era fazer arquitetura. Mas, para fazer vestibular de arquitetura, no vestibular tinha física e tinha química, além de matemática. Matemática, mal ou bem, eu ainda conseguia sobreviver. Mas física e química, não sei te dizer como eu consegui fazer. Eu, naquela época, era científico clássico, né? Eu fiz científico. Como que eu consegui passar, sem repetir de ano, né? Nessas matérias? Mas quando chegou na hora do vestibular, era impossível para eu fazer um vestibular com física e química, porque eu realmente era zero o meu conhecimento. Então, restaram poucas opções. E naquela época, eu estou falando de 1943, estou falando de 1960, 61, por aí, a carreira de economista era uma carreira que não tinha muita demanda. Para você ter uma ideia, por exemplo, eu fiz um vestibular que eram... para cada... Como é que é? Hoje você faz o vestibular, 100 por vaga. 100 por vaga. Era 4 por vaga, entendeu? Quer dizer, se tinha 200, 50 passavam. Então, era moleza. E eu passei ali, devo ter sido um dos últimos, né? Apesar de que era o FRJ, era a antiga... Na época, era... Faculdade Nacional de Ciências Econômicas, que hoje é a Universidade Federal do Rio de Janeiro. Mas eu passei, fiz o vestibular, quer dizer, fiz a faculdade colando todos os anos, porque o que aconteceu? Na hora que eu entrei para a faculdade, a minha mãe, na felicidade dela, me deu um carrinho conversível, eu ganhei um carrinho nacional que tinha naquela época, chamado Interlagos. Era um carrinho de 2 lugares, lindo e tal. O meu lance era ir para a faculdade, dar um alô para a galera. Tinha uma turma de vagabundos que nem eu, que mal entrava dentro da sala de aula, ficava do lado de fora e tal. Lá para as 11 horas a gente já se mandava para ir para a praia. Então, assim foi que eu fiz a faculdade. Mas
Eu tinha umas amigas que eu sentava do lado, que eram umas CDFs danadas e que me davam muita cola. Então, realmente, eu fiz a faculdade colando. Realmente foi uma colagem, foi uma obra de arte de colagem. Muita criatividade. Foi muito, muito. É bom, aí passei. Quando passei, me deparei com a realidade que era a seguinte: eu morava com a minha mãe e tinha que trabalhar, né? Eu já estava também, já tinha uma namorada, que eu já estava namorando há bastante tempo, e que eu ia ter que, alguma hora, tomar uma decisão de casar. Aí eu disse, pô, o que eu vou fazer da minha vida? Aí eu disse, eu não tenho conhecimento para ser economista, porque eu sabia, eu tinha conhecimento de que eu me formei, Deus sabe como, entendeu? Então, um dia, lendo um jornal, procurando negócio de emprego, eu vi um anúncio no Jornal do Brasil dizendo que uma grande empresa do mercado, que atuava no mercado de capitais, estava em busca de economistas, engenheiros, militares com patente acima de major, que tivessem, que fossem formados para fazerem parte dos seus quadros de assessores. E eles ofereciam um salário bom para a época, era 700 pratas na época, mas era um bom salário. E ainda comissões. Eu falei, pô, não estou formado, faltavam uns 2 meses para me formar. Mas vou lá, custa nada. Aí eu fui lá, fui no endereço na Rio Branco 123, era um prédio bonito, onde tinha um Banco Nacional embaixo, uma agência. Era uma empresa chamada M. Marcelo Leite Barbosa. Uma empresa não, era uma... A empresa. A empresa. Era a maior corretora do Brasil. Só para você ter uma noção de comparação, por exemplo, a Ágora, no auge da Ágora, a Ágora chegou a ter 42% de market share. Hoje, eu não sei, por exemplo, hoje a XP é a maior, eu não sei qual é o market share da XP. Imagino que possa estar aí comparável com o da Ágora. Mas a Marcelo, e hoje a quantidade de corretoras é a metade do que tinha naquela época, porque no Rio tinha umas 90 corretoras. Hoje não tem 10 corretoras. As corretoras que tem no Rio hoje são corretoras de São Paulo que abriram filial no Rio. Mas antes o mercado era dominado pelo mercado carioca. Aqui, a Bolsa do Rio de Janeiro era muito mais forte do que a Bolsa de São Paulo. E, enfim, aí eu fui para essa corretora, acabei, no primeiro dia, tinha lá que fazer uma ficha cadastral, eu preenchi a ficha cadastral, minha vida era uma limpeza só, nunca tinha trabalhado, não tinha nem conta no banco. Quer dizer, aí, depois de algum tempo, me ligaram para ir fazer uma entrevista. Aí fui, fiz a entrevista, aí ficaram de entrar em contato algum tempo depois de algum tempo entraram em contato, aí me chamaram para fazer um teste psicotécnico, fiz o psicotécnico, no final sobraram 8. E nós éramos uns 300 no começo. Mas só, por exemplo, só na ficha cadastral já cortou a metade. Na ficha cadastral, metade já dançou ali na ficha, porque não devia ter ficha limpa, né? Mas, enfim, o fato é que eu consegui. Aí passei um mês em treinamento com um indivíduo chamado Adolfo Oliveira, que era o gerente da área de Open Market dessa corretora, que depois se tornou um banqueiro, um cara da maior competência, ele era um ex-militar, um cara... E fez um treinamento, né, para trabalhar em Open Market, com obrigações do Tesouro Nacional. E você tinha, esse departamento tinha 2 segmentos. Tinha um grupo que fazia parte comercial e tinha um outro grupo que fazia o contato entre as corretoras, com as mesas das outras corretoras. Então, eu caí da mesa das corretoras.
e outras pessoas ficavam na parte comercial. Quem ficava na parte comercial ficava ligando para qualquer empresa, pegava a lista telefônica e ficava ligando, olha, eu sou da corretora tal, o senhor tem em caixa, porque isso que tem que... cabe uma explicação aqui que quando veio... Isso aí, o Open Market foi reativado em 1964, com a Revolução Militar. Então, porque até 1964, a dívida pública brasileira, todas as vezes que o Brasil fez alguma emissão no passado, nenhuma delas foi paga. Então, a credibilidade era zero. E os militares resolveram, não me lembro o número da lei, acho que era 4.728, uma coisa assim, não me lembro. Enfim, tentaram recuperar o mercado. E esses títulos, como a gente tinha inflação na época, para dar também credibilidade, eles inseriram, eram títulos de renda fixa, emitidos em prazos de 1 ano, 2 anos, 5 anos, variava a taxa de juros, variava a forma de pagamento de juros, algumas o pagamento do juro era anual, alguns o pagamento era semestral, alguns era trimestral, enfim. E elas tinham uma cláusula de resgate que você podia escolher ou pela correção da ORTN, ou pela correção do câmbio. Então, por exemplo, se o dólar tivesse subido mais do que a correção monetária, você escolhia que fosse melhor. Tá. Então, foi assim que eu comecei. É que fiquei nessa mesa, eu falava... Por que eu precisava ali? Porque o pessoal da área comercial precisava arrumar clientes para comprar e pegar o seu caixa, e ninguém ainda estava acostumado naquela época, o caixa ia para o banco, ninguém estava acostumado a pegar o caixa e aplicar uma semana, receber um papel com uma carta de recompra e dizer, daqui a uma semana eu te mando o teu dinheiro de volta, você me devolve esse papel e essa carta. Porque os títulos eram emitidos por prazo maior e ninguém tinha disponibilidade de caixa para ficar 1 ano, era capital de giro. Então, às vezes o cara ia ficar com o dinheiro 10 dias parado, 20 dias. Então, existia esse lance da carta de recompra. Então, você tinha um salário comissionado nisso aí, Marcos? Cara, tinha. Aí é que foi o grande... O pulo do gato foi exatamente aí. Por quê? A gente já mudou de assunto. Não, tá? Tudo bem. Não tem nada. Mas a gente mudou. Porque é o seguinte, naquela época, quem era assessor de bolsa, quer dizer, atendente, você é meu cliente, ligava para mim, para a corretora, eu mandava uma ordem sua. Compra 1.000 Petrobras para o Carlos, tal, não sei o quê. Aí custava, sei lá, R$20.000. Deixava, naquela época, a corretagem tinha uma escala, até tanto era 0,5%, até que chegava a 2%. Quanto maior o valor, menor a corretagem. Então, dessa corretagem que você deixava, eu, como assessor, eu tinha direito a ficar com 25%. Era a comissão que me cabia. Quando começou o negócio de open market, como era uma coisa nova para todo mundo, eles adotaram o mesmo critério. Quer dizer, o cara da mesa de operações, eu ganhava... Por exemplo, você era uma empresa, você queria comprar um título para aplicar por 10 dias, ou às vezes queria comprar um título com prazo final daqui a 30 dias, e a minha empresa não tinha. Aí eu tinha que sair pelo telefone procurando as outras mesas para ver se tinha. E quando eu encontrava, o cara me vendia por X e eu revendia por Y. E tinha uma diferença. Essa diferença era a corretagem, e dessa corretagem eu ganhava os 25%. Só que na Bolsa... Um volume grande, né? Cara, em 6 meses... Primeiro emprego isso. Meu primeiro emprego. Em 6 meses... Em 6 meses eu ganhava um carro por mês de salário. Um carro por mês. Você dava para comprar um carro por mês, com 6 meses de trabalho. Aí eu trabalhava numa sala de operações onde ficava a mesa de open e a mesa de bolsa, mas a parte, vamos dizer, a parte interna da estrutura. A parte comercial ficava, tanto da bolsa como do open, ficava em outras salas. Ali era só a parte mesmo operacional.
E o dono da corretora, doutor Marcelo, ali era o que era o coração da corretora. Ali pulsava, a corretora pulsava ali por ali, que você sabia como é que estava indo o volume de operações, né? E ele entrava lá toda hora. E ele era uma pessoa maravilhosa, um sujeito extremamente simpático, generoso. E toda hora ele brincava comigo, dizia: ei, Márcio, pô, você está ganhando dinheiro à beça aí, rapaz, está na hora de você começar a botar dinheiro na bolsa. Eu disse: doutor Marcelo, não entendo nada disso, tenho medo de botar meu dinheiro. Eu disse: não, rapaz, bota, tem umas empresas aí de energia elétrica, que está tudo barato, a centavos, isso aí um dia vai valer muito, não sei o que e tal. Bom, o fato é que eu não comprei e tal, mas lá na corretora tinha um departamento técnico, uma equipe de research, que era, na verdade, uma pessoa só. Era um senhor que chamava, acho que era Milton Friedman, não tenho certeza, mas era um senhor da minha idade hoje, um cara de uns 70 anos, que fazia uns relatórios fundamentalistas e tal, e mandava aquilo, e eu, como não entendia nada, resolvi começar a comprar umas ações. Estava com muito dinheiro, realmente juntando muito dinheiro, aí comecei a comprar uma aqui, uma ali, e foi. Eu estou falando de 1966, mais ou menos. De 1966 a 1971, foi um foguete. Foi um foguete, com pequenas correções, mas foi um foguete. Foi a maior alta que eu, pelo menos, que eu tenha conhecimento, que já ocorreu no mercado brasileiro. Então, você comprava qualquer coisa, podia dar errado no dia seguinte, 2, 3 dias, daqui a uma semana tu já estava bombando, não tinha esse negócio. O mercado era de alta, então a alta perdoa você comprar errado. A baixa não perdoa, mas a alta perdoa, porque ela se recupera. E aí foi, até que eu não me lembro, se foi, eu não sei ao certo o ano, se foi 67, 68, criaram operação a termo. Quer dizer, operação de alavancagem. Pô, eu disse, pô, que legal. Eles tinham noção de lastro? Tinha, era margem de 20%, como é hoje. A margem era a mesma, você botava a margem de 20% e tinha ajuste. Ou seja, um dinheiro que você tinha de 100 mil reais, vamos supor, passou a valer 500. Para operar. Porque passou a valer 20%, né, do valor, passou a valer, não dava 500, dava 450, porque a margem era 20, e você tinha que ter também, tinha que ter uma reserva para ajuste, porque você era chamado, às vezes caía, você tinha que botar o ajuste para continuar a margem intacta, que a margem tinha que ficar sempre preservada como é hoje. Cara, e eu, garoto, aí nessa altura eu já tinha casado, cara, saí fazendo as operações alavancadas. E aí comecei a dar porradas, né? Eu comprava 1000 Petrobras, aí daqui a 60, ela fazia termo de 60 dias. Passava 30 dias, elas tinham subido 60%. Aí eu resgatava. Aí pegava um outro papel lá, qualquer lá, só que eu pegava o que eu tinha ganho tudo na Petrobras e jogava tudo naquele outro. E assim foi. Eu estava sempre rolando, mas, quer dizer, as operações, o meu patrimônio aumentando e mantendo todo o meu capital aplicado. Ou seja, quanto maior o meu patrimônio, maior o tamanho das minhas operações. E, em alguns momentos, aconteceu de o mercado fazer umas correções de 2, 3, 4 meses e tal, de eu estar comprado e o termo cair, eu ter prejuízo, ter que cobrir o prejuízo. Mas o que eu fazia? Quando caía e eu perdia, eu dobrava. Vamos dizer, se eu tivesse comprado em 10 mil, eu comprava 20, porque recuperar o que perdeu e na ganhar. metade, porque subindo a metade do que caiu. E ao longo desses 6 anos, só foi o máximo de vezes que eu tive que fazer essa correção, foram 2 vezes. E algumas vezes só. Mas Raras o máximo. Raras vezes, mas foram 2 vezes. Bom, quando chegou em junho de 1971,
foi o topo do mercado, você imagina que eu estava operando com toda a minha grana enfiada no mercado. Quer dizer, eu comprei uma opção de coisa, mas o que ficava em dinheiro estava no... E nessa época você já vivia uma vida assim De rei. de rei. De rei. Vivia uma vida de O rei. equivalente em 71 no topo, você tinha um equivalente a quanto mais ou menos assim? Uns 100 milhões de dólares. Equivalente a 100 milhões hoje. Hoje. Que seria o que na época uns... 8 ou 9 milhões de dólares. E como é que era essa vida de rei? Você É, dava na cabeça, você fazia, né, mano? a vida de rei é isso. A vida de rei é você ter vontade, o que você tem vontade de fazer, você faz. Muito embora eu não fosse assim, tivesse tantas vontades. Por exemplo, eu detesto o mar. Nunca tive vontade de ter um barco. Então eu nunca tive um barco. Mas eu gostava de carro. Eu tinha 5. Eu tinha 2 Mercedes, uma Alfa Romeo importada, tudo importado. E, na verdade, eu nem usava os carros para ir para o trabalho, porque o Ronaldo César Coelho tinha um Fusquinha nessa época, trabalhava comigo, vinha lá em casa, me dava uma carona, e eu ia com ele para casa, para ir e voltava para o trabalho com ele. Quem usava os carros era minha mulher, que estudava psicologia, e ia para cada dia, por cada dia ela curtia. Um dia ela ia com a Mercedes Creme, um dia ela ia com a Mercedes Zé Marinho, um dia eu tinha uma Alfa Romeo, uma esportiva, como era uma Alfa, esqueci, mas era uma Alfinha de 2 lugares, conversível, puta, vermelhinha, linda. E eu também gostava muito de pescar, pescar da beira da praia. E aí eu tinha uma veraneio, que é igual essa Chevrolet grande, agora, como é que chama esse? Chama... Tipo Blazer, né? Blazer. Na época chamava veraneio. Aí eu tinha uma veraneio com um negócio com aquele pino de trailer, botava o trailer até alugava o trailer, eu tinha uns amigos que gostavam de pescar, aí a gente ia para Maricá, ali para Ponta Negra, para Angra, ia naquele trailer fim de semana, ficava pescando, umas curtições assim, não era nada. E eu gostava muito, eu era muito vaidoso, lance de roupa e tal. Então, cara, minhas roupas, eu ia comprar tudo na Europa. Bate e volta. Era bate e volta. Saía daqui terça, quarta, domingo, já estava de volta. Eu estava na loja, comprava 30 calças de uma vez só, entrava na outra. Eu já te conhecia nas lojas lá? Ah, cara, eu entrava na loja, eram sempre as mesmas, assim. Pô, a meninada da loja ficava louca quando eu chegava. Tinha uma loja que tinha uma calça americana. Hoje tem, eu não sei hoje qual é a calça, mas tipo várias, diesel. Vamos dizer, a diesel, quando apareceu, era a calça. Naquela época, a calça era uma Newman. Era a calça francesa. Pô, eu entrava nessa Newman, cara, eu comprava 5. todas. Aquela. Assim, ternos, eu ia para Londres. Eu não mandava fazer terno, não. Eu era magrinho, eu era magricela mesmo. Eu entrava na loja, botava o terno, só tinha que fazer bainha na calça. Então eu comprava meus ternos em Londres, minhas gravatas. Naquela época eu usava umas gravatas largas, eu comprava minhas gravatas na Inglaterra, na França. Enfim, eu comprei uma big de uma casa, construí uma big de uma casa de campo. Então, Márcio, em todo esse período aí, dessa alta que foi até 71, foi quando continuou com a sua paixão por quadros aí. Como é que Começou. Do nada. Assim. Começou, não foi do nada. Nada é do nada. Nada é por acaso. O que acontece? Eu tinha um amigo chamado Jacques Bell, que era o principal operador lá da Multiplique, que era a minha corretora, e que era muito meu amigo. Isso, eu já era casado e tal. Um dia ele foi lá em casa e falou, e aí ele foi lá e disse, vou embora agora, vou para onde? Vou pro leilão lá na Petit Galerie. Pô, tu não quer ir lá? Você e a Vivi, vocês vão curtir pra caramba. Eu não tinha nada para fazer, falei para a Vivi, vamos lá, Vivi? Aí a Vivi falou, vamos. Aí pegamos, fomos pro leilão. Era uma galeria que tinha ali na Barão da Torre, uma galeria famosa e tal, e ia ter um leilão naquela noite. Aí eu nunca tinha ido a um leilão na minha vida de nada, nem nada.
Aí sentamos na frente, nós chegamos cedo, já que Bel era turmado lá com os caras, sentamos lá pela frente e tal. E aí eu fiquei vendo o leilão, os caras lançando, e eu calado, não entendia porra nenhuma. De repente, já quase no final do leilão, o leiloeiro... Calado, mas com dinheiro, né? Não, calado, mas com dinheiro. Calado, mas com dinheiro. Mas o leiloeiro se vira e fala assim, olha, agora nós temos aqui um quadro extra-catálogo. Quer dizer, porque quando faz o leilão, tem o catálogo do leilão, né? Os quadro 1, né? Uhum. Aquele era extra, porque chegou depois que o catálogo ficou pronto. De um pintor francês chamado Félix Labisse. E esse pintor francês foi um pintor francês que passou um período aqui no Brasil, uns 20 anos, sei lá, e pintou quadros aqui no Brasil e vendeu. Aí o cara, o leiloeiro, que era do tal de Hernani, que até hoje, né, passou para o filho dele agora, era o maior leiloeiro do Rio, se vira lá para trás e se dirige a um... e fala... Não é, doutor Gilberto, tinha um cara chamado Gilberto Chateaubriand, que é filho do Assis Chateaubriand, que é um dos maiores colecionadores de quadros do Brasil. Talvez seja a maior coleção brasileira de quadros brasileiros. O doutor Gilberto até tem um, não tem? Aí eu olhei para trás, o cara tem. E o cara, efetivamente, o cara tinha. Aí ele fala assim, segundo o Anuário Internacional do... Puta, como é que chama? É um anuário que avalia todos os quadros. Né? Esse quadro tem uma cotação de $25 mil. Mas, tudo bem, entrou por aqui, saiu por aqui, mas ficou no meu ouvido os $25 mil. Aí os caras começaram a leiloar, a pregoar o pregão, e eu fazendo a conversão. Conversão. Chegou $11 mil, o cara, dou-lhe uma. Dou-lhe duas. Quando ele ia dar dou-lhe três, alguém levantou a mão, deu 11.500. Aí eu continuei calado. Aí, dou-lhe uma, dou-lhe duas. 12 mil. Alguém deu 12 mil. Aí, 12.500. Eu falei, pô, ainda está barato. Aí, 12.500. 12.500, dou-lhe uma. 12.500, dou-lhe duas. 12.500, vou bater. Se ninguém der mais, eu vou bater. Aí eu falei, 13 mil. Levantei a mão. Aí o cara, vendido, pum. Eu digo, bom, beleza, fiquei feliz. Eu digo, porra, beleza, me dei bem, o negócio valia $25 mil, levei por 13. E nessa época, nesse dia, eu tinha ido com a Mercedes. Cheguei lá no final, paguei o cara, tem aqui meu cheque. Quando aqui eu vou fazer uma conversão, é isso aqui, boto o quadro no meu carro. Levei o quadro para casa. E pronto, e ficou nisso. Passaram uns 10 dias, eu não sei exatamente, um prazo curto. Um dia, naquela época, tinha um colunista chamado Zósimo Barroso do Amaral, que era um colunista famoso do Jornal do Brasil, tipo o Ibrahim Suede, tipo esse cara que Góes, que tem hoje. Era ele, aquele cara que tem, se você entrar na praia do Leblon, quando você sai aqui a descida da Niemeyer e entra na praia, do lado direito tem uma estátua de um cara de pé com de bronze, com paletó nas costas. É ele, é o Zósimo. Aí, os homens da nota que um daqueles engravatados, que naquela época a moda, eu andava bem vestido pra caramba, e a moda era usar as gravatas largas. Então, que um daqueles engravatados da bolsa comprou num quadro no leilão, no jornal, na coluna social dele, comprou um quadro do Félix Labisse, que, segundo o Anuário Internacional do Maia, agora esse é o nome, do Maia, valia $7 mil. E que eu tinha pago $16 mil. Eu tinha pago 13. Eu fiquei me sentindo o maior dos idiotas. Eu fiquei puto mesmo. Entendeu? Isso é uma entrevista, mas eu fiquei puto.
Disse, pô, como que eu vou resolver isso? Eu falei, não, só tem um jeito. O primeiro é achar esse livro. Aí parti para as livrarias para achar esse tal anuário. E fui num monte de livraria e tal, até que em algum lugar alguém me disse, olha, se você for na livraria Cosmos, lá na Rua do Rosário, na cidade, lá é uma livraria que é dedicada a livros de arte, é possível que lá você encontre. Cara, eu não deu outra. Eu cheguei lá, eram 2 volumes, comprei os 2 volumes. Ali na hora mesmo, ali, já olhei ali e já vi que eu tinha se levado, que eu tinha sido enrabado, que era aquilo mesmo, que era $7.000. Eu falei, então deixa estar. Aí eu saí dali, fui direto, o leiloeiro, porque tinha um leiloeiro e tinha o Franco Terra Nova, que era o dono da galeria onde foi feito o leilão, né? E quem ficou brigando comigo no final, ligado num telefone, foi o Franco Terra Nova. Era quem disputou o final, que disputou, que eu digo assim, quem ficava jogando por isso para cima, era o cara, eu nem sei se tinha outra gente do outro lado, mas o cara jogava para cima. Aí eu falei, então saí dali, o escritório do Cernani, eu me formei na hora ali, era pertinho ali de onde eu estava na cidade, era do lado do Palácio do Tribunal de Justiça ali, na 1º de março ali, aquela Antônio Carlos, ali pertinho do fórum, num prédio ao lado. Fui bater lá, me atendeu uma secretária. Eu falei, pois não, o que senhor diz? Eu queria falar com o Hernandes. Quem é? Márcio Noronha. Ele não me conhece, mas eu queria conversar com ele, que eu tive a respeito de um leilão que eu participei ontem, uns dias atrás, e eu queria trocar uma ideia com ele, se ele pudesse me atender. O cara me atendeu. Ele disse, olha aqui, Hernandes, nós não nos conhecemos. Enfim, talvez se nós tivéssemos conhecido, isso não teria acontecido, que acredito que você talvez não tivesse deixado eu fazer a cagada que você deixou eu fazer. Vocês falaram na frente de 300 pessoas que vocês estão leiloando um quadro que, segundo o Anuário Internacional do MAI, que está aqui, valia $25.000. Está aqui quanto ele vale, ó. 7. E eu paguei 13. É o seguinte, eu gostei do quadro, eu comprei o quadro porque eu gostei do quadro, não ia dizer para o cara que comprei porque era bom negócio. Vou ficar com ele. Eu quero o quadro, mas eu quero $6.000 de volta, eu quero pagar pelo quadro que ele vale. Ele me olhou assustado assim, e ele, olha só, sorte, ele fazia leilões em galerias, e ele, naquela época, tinha alugado uma mansão na Praia do Flamengo e estava criando o Palácio dos Leilões. E estava para ser inaugurado aquilo. Eu falei para ele, olha, cara, você não me conhece, mas procura saber quem sou eu, que é o seguinte, se você não sair daqui agora com esses $3.000, com esses $6.000 que você me deve, amanhã eu vou comprar metade de uma folha do Jornal do Brasil e vou contar essa história. Com 300 testemunhas. Que tinham 300 testemunhas. O cara tremeu, aí ligou para o Franco, que era o dono da galeria, se acertaram, aí o seguinte, ele ia me dar a metade e o outro cara ia me dar a metade. Aí ele me deu $3.000 e eu saí dali e já fui direto para a galeria do Franco, da Petit Galerie, chamava Petit Galerie, na Barão da Torre. Cheguei lá na Barão da Torre, esse Franco era mais fodido, era mais churumbrega que o outro, tal, dono de galeria, pena. Aí, pô, Márcio, cara, está certo, eu entendo, você tem toda a razão, mas, cara, para mim está complicado, eu não tenho como te devolver esse dinheiro agora. Pô, será que não dá para você, por exemplo, nos próximos leilões, eu sei que você vai comprar mais quadros, à medida que você for comprando, eu vou abatendo da comissão, a comissão do cara era 5%, a comissão do leiloeiro. Eu fiz as contas, que para ele me pagar $3.000, eu ia ter que comprar $60.000 de quadro para receber de volta $3.000. Eu falei, mas, pô,
Falei, isso não é a proposta que se faça, cara. Você quer que eu gaste mais Mas 60 mil para você me dar os 3 mil que você me deve? Ele falou, pô, mas não tem outro jeito. Eu falei, bom, Ok. então tá certo. Tá bom, vou deixar assim mesmo. Aí fiquei quieto, esperei. Primeiro leilão que teve lá, eu fui, dele. Aí fui lá, aí comprei uma porrada de quadrinho vagabundo e gastei 3 mil dólares. Gastei 3 mil dólares. Terminou o leilão, falei, Franco, você sabe que eu gosto de derramar meus quadros, né? Mas, cara, eu esqueci de trazer muito aluno de cheque. Tem algum problema você botar os quadros no meu carro e amanhã eu passo aqui e te trago o cheque? Ele falou, não tem nenhum problema. Eu falei, tá bom, então bota. Aí botou, no dia seguinte eu liguei para ele, você não me deve mais nenhum tostão, damos kits. Aí ele entubou, não podia falar nada, e ficou por isso mesmo. Por isso mesmo. Então, começou daí. Aí, nesse lance de eu chegar na galeria, o cara que me atendeu, que era o filho do dono da galeria, era um marchand em começo de carreira. E eu, montado na grana, tive a ideia, eu sabia como é que fazia, assim, eu achava que se eu descobrisse um pintor que fosse famoso, mas que tivesse uma obra pequena. Você se interessou pelo negócio já, você começou a É, saber como é que eu ia fazer. mas não pela pintura, pela queria- transa. E que se eu conseguisse pegar um cara que tivesse, secasse o cara, eu ia fazer, mas o cara tinha que ter valor, não podia ser qualquer Zé Mané. Tinha que ter uma Aí projeção, caí né? conversando com esse cara, ele falou, olha, tem um tal de Ismael Neri, que o cara, pô, o quadro dele hoje vale aí na faixa de 30, 40 mil dólares cada quadro. Ele não tem 100 olhos, porque ele morreu tuberculoso, ele pintava tudo em papel, os papéis foram se deteriorando, a obra dele que tem óleo é muito pequena, tem um médico em São Paulo que tem uns 30, que não vai vender nunca, porque o cara está fazendo estudo psicológico do cara pelos quadros, tem um outro cara que tem não sei quantos e tal, mas tem um crítico de arte chamado Antônio Bento, que escreveu a biografia dele, que tem 8. Ninguém sabe, ele não vende. Eu falei, então, entre em contato com esse cara. Aí ele entrou em contato e aí combinamos, eu fui na casa do cara com ele de noite, um dia, 2 dias depois, enfim. Aí cheguei lá, um senhor, era um senhor bem idoso, tal. Aí conversa daqui, conversa dali, barará, barará, barará. Bom, a condição dele é o seguinte, ele me vendia os 8 quadros, cada um por 33 mil dólares, com a condição que eu editasse a bibliografia que ele tinha escrito. Já estava pronto, é só Que já estava pronta, era editar o e livro. publicar. Eu digo, pô, é comigo mesmo, porque eu vou editar, vou botar todos os meus quadros lá, os meus 8, e ainda vou ver se arrumo mais, né? Aí comprei, paguei o cara já naquela noite, já saí da casa do cara com os 8 quadros do meu carro, entendeu? E com um documento com a obrigação de editar o livro. Mas continuei e falei para o Norberto, Norberto, tu fica quieto, mas continua na batalha aí, continua procurando, vê se acha aí, porque ele também ganhava uma comissão. Mas Aí, não, Nery. aí um dia ele disse a mim, porra, Márcio, achei um tesouro. Eu disse, o que foi? Porra, a mulher do cara, acho que é Dalgisa Neri, ou, é uma poetisa, se não é a Dalgisa, é alguma coisa, qualquer coisa Neri. Ela tem 8 dólares, Lígia, talvez seja a Lígia Neri, eu não estou lembrando, mas enfim, é uma escritora. Aí tinha 8 e queria vender porque ela tinha 2 ou 3 filhos, ela queria dividir para os filhos estavam com a vida rasgada e tal. Bom, aí fui com o Norberto lá na casa dela, em Botafogo, ali na Voluntários da Pátria, ela morava num prédio antigo, um apartamento grandão. Pum, comprei os 8. Paguei 34 mil dólares cada um e levei os quadros embora, fiquei com 16. Aí o Norberto arranjou mais 2 avulsos, que eu não me lembro quem foi, comprei 2, fiquei com 18. Aí um dia, o tal do Franco Terra Nova tinha uma secretária chamada Silvia Hesler.
E ela me liga. Eu tinha já sido namorado da irmã dela muitos anos antes. Aí ela me liga e diz, olha, Márcio, o Franco está querendo vender aqui uns maionese que ele tem aqui e tal. E aí eu falei, quanto que ele quer? Aí disse, ele quer $50 mil. Eu falei, pô, tá louco. Estou pagando 33, 34, ele quer 50 mil. Ela falou, tá, esquece, não quero não. Passa mais um pouquinho, ela me liga e diz assim, olha, Márcio, se você pagar hoje, em dinheiro, ele te vende por $34 mil. Eu falei, pode vir para cá buscar, pode vir aqui para a cidade que eu estou indo no banco buscar o dinheiro. Aí veio, ele me vendeu o quadro, aí eu fiquei com 19 óleos de maionese. Aí entra os Osmo na minha vida. Nessa época, como eu era assim, estava com dinheiro sobrando e tal, aí minha mulher era nova, gostava de dançar e tal, eu ia muito para a noite. E sendo uma pessoa bem-sucedida, eu tinha sempre as melhores mesas, uma porrada de carona que pegava carona na minha mesa, umas boca livre, né? E tal, que para mim saía na urina, mas enfim, mas eu estava nas colunas, esse lance todo e tal. E numa dessas, eu fiquei conhecendo os Osmo Barroso do Amaral e a mulher dele, que eram amigos de um casal, que a mulher desse outro casal era quase como se fosse minha prima, Clara Lúcia. E, bom, aí chamei eles para a minha mesa, conversa daqui, conversa dali e tal, estabelecemos uma amizade. E ficou assim, aí de vez em quando, e eles também frequentavam sempre à noite, porque ele era colunista social. E aí passamos a ficar, na maioria das vezes, na mesma mesa, na minha, né? Quem pagava a conta era eu. Aí um dia eu falei para ele assim, porra, Osmo, imagine você, cara, hoje vendi para São Paulo um quadro dos maionese por $110 mil. Você pode acreditar nisso? Mas, pelo amor de Deus, guarda isso para você. Você não pediu para guardar o segredo, né? Passou 2 semanas, saiu que um quadro dos maionese tinha sido negociado por um investidor carioca para São Paulo por $110 mil. Cara, 2 semanas depois, você não vai acreditar, pode parecer mentira isso, mas 2 semanas depois, a Manchete, aquela revista Manchete, na página do meio, que é aquela página que abre assim, a do meio, a do meio tá mesmo, que são duas. Exatamente. Tinha tido na semana anterior um leilão de arte em São Paulo. Até então, o quadro mais caro que tinha sido negociado no Brasil de pintor brasileiro era do Portinari, que tinha sido vendido por $230 mil. Aí teve um Ismael Neri, que nesse leilão foi vendido por $250 mil. E você não sabe nem de quem era. Não sabia de quem era, não era meu. Mas foi Eu sei que um dos compradores, e quem acabou comprando, foi um cara de uma família Job, que era uma grande construtora de São Paulo. Gente de muita grana. Pô, aí você imagina, eu tinha 19, eu tinha pago 33 mil cada um. E esses 250 que ele pagou, provavelmente culpa sua, né? Sim, aquele negócio, enfim, sei lá, não tem quadro. Você sabe que preço sobe quando... Escassez. O que faz o preço subir é escassez. Bom, aí foi assim. Aí, nesse meio tempo, esse Norberto um dia me aparece, porra, Márcio, arranjou um negócio aqui, beleza pra gente. Eu falei, qual é? Tem aqui o embaixador Josias Carneiro Leão, que foi embaixador do Brasil. Ele era cônsul durante a Segunda Guerra Mundial na Inglaterra. E ele tem uma obra de arte gigante. O cara morava ali em Laranjeiras, numa casa, um palacete. Mais de 1000 quadros de tudo quanto era pintor e não sei o que e tal. E ele estava querendo se desfazer, ele queria fazer $1 milhão. Ele precisava fazer $1 milhão. Aí eu fui lá com o Norberto, aí separamos 11 quadros. Um Pauclet, um Matisse,
um Leger, um Kandinsky, um Miró, uma Vieira da Silva, um Vlaminck, um... Portinari. Não, aqui, Portinari, só estrangeiro. Só estrangeiro. Bom, enfim, eram 11. Hoje, eu comprei esses 11 quadros por $1 milhão. Hoje, qualquer um deles, eu não compro por $30 milhões, nenhum. Qualquer um deles custa mais que $30 milhões, se for para leilão hoje. Mas eu comprei 11 por $1 milhão. Né? Enfim, aí ele chega para mim um dia. O que você fazia com esses quadros, Márcio? Na frente, eu tinha o meu quarto, o meu quarto era desse tamanho aqui, o meu quarto da minha casa. A parede em frente da minha cama era desse tamanho. Todos os quartos, os quadros caros ficavam ali na minha frente, no meu quarto. Não era para os outros, era para mim. E aí ele me falou o seguinte, que quando o Portinari esteve nos Estados Unidos pintando aquele mural da ONU, ele teve como mecenas aquela Helena Rubinstein, daqueles cosméticos. E ela introduziu ele lá, os amigos dela, e além do mural, ele pintou vários quadros e vendeu para colecionadores americanos. E lá uma editora chamada Rockwell fez uma edição desses livros pintados por ele nos Estados Unidos e a quem pertencia. Aí esse Norberto, que é um cara, um gênio, começou a mandar carta para aquela gente toda, descobrir endereço, se o nego não estava disposto a vender e tal. Nessa brincadeira eu comprei 3 Portinaris do Nelson Rockefeller, o Rockefeller mesmo, que estava numa fazenda na Venezuela. Você foi até lá? Eu não, quem foi o Norberto, foi lá pegar os 3 quadros, paguei $50 mil pelos 3 quadros, os Portinari de 1 metro, de 1940, 41, 42, que é o creme do creme, a melhor fase dele. Comprei 3 quadros daquele maestro Isaac Rubinstein, na Suíça, também da mesma fase. Bom, aí fiquei com 6 Portinaris. Assim, hoje um Portinari daqueles ali deve valer $2 milhões, $2,5 milhões cada um. Eu paguei $100 mil pelos 6. Entendeu? Enfim, foi assim, mas de repente veio pela esquerda a Bolsa. Pois é, isso aí. Aí, dentro daquele espírito de manter meu nome íntegro, eu tive que vender tudo a toque de caixa. Mesmo vendendo à pressa, eu ainda foi bom negócio, ainda foi um bom negócio. Isso eu posso dizer para você o seguinte: arte é um investimento maravilhoso, mas não é qualquer arte. Tem que ser o creme do creme. Você tem que comprar o caro. O que é bom só valoriza. É só para o pessoal entender assim, porque aí então assim, você foi na bolsa e aquelas rolagens que você fazia, alavancagem, que até 1971, só sucesso, né? Só sucesso. Aí de repente... Em 6 meses eu estava duro. Não tinha mais nada, né? Nada, estava devendo. Porque rolou e você duplicou. Porque eu dupliquei 2 vezes. Aí pela primeira vez teria que duplicar uma terceira. Aí não tinha mais, porque eu tinha, presta atenção, eu tinha um termo de um tamanho, eu não lembro do tamanho, mas de milhões de belga mineira, que o meu preço estava 22 pratas, o preço das minhas rolagens. O papel estava 4 pratas. Nossa Senhora. Então eu perdia 18 pratas, né? Bom, aí você zerou tudo, ainda teve que Ainda faltou dinheiro, fiquei devendo, não a corretora. Corretora eu não fiquei devendo nenhuma, fiquei devendo ao Banco Real. Uma última operação que eu fiz, que em junho, cara, no topo do mercado, eu tinha um amigo que era meu cliente na corretora, um engenheiro, que trabalhava na área de gerência de investimento do Banco Real. O Banco Real criou o fundo de investimento no mês do topo do mercado. E para que o fundo crescesse grande, eles selecionaram alguns clientes e abriram linha de crédito. Então, eles me emprestaram $1 milhão para eu comprar cotas do fundo
E a garantia eram as próprias cotas e uma promissória com o aval da minha mulher. Isso foi em junho. Então, para chegar, a cota era 1. Para chegar lá com a inflação, não sei o quê, e eu estar no empate, vamos dizer, a ação tinha que estar 2 pratas, sei lá. Estava 15 centavos, valia $200 mil, entendeu? Valia... E eu devia já 1.200.000, 1.300.000, isso eu já não tinha mais nada. Aí tinha me sobrado um sítio em Teresópolis que eu não consegui vender. Não teve liquidez, ninguém queria, apesar de ser maravilhoso, porque a estrada era uma estrada de terra de 30 quilômetros, que quando chovia, você não chegava, não voltava, e nunca consegui vender. Peguei aquela escritura, botei embaixo do braço, fui no Banco Real, falei, para quitar minha dívida. Os caras, não, Márcio, que é isso, não faça isso, nós sabemos que você vai pagar, vamos ver aqui o que a gente pode fazer. Quando venceu a primeira prestação, eu não tinha dinheiro para pagar, aí virou não sei o quê, e a minha dívida cada vez aumentando, né? Juros sobre juros e eu não pagando. Até que depois eu voltei a trabalhar, em 1972 para 73, tive uma nova oportunidade na minha vida. E, cara, eu paguei os caras quase $3 milhões, mas eu paguei tudinho ao banco. Eu comecei a ganhar dinheiro de novo, novamente eu voltei para uma mesa de open market, novamente eu fui para uma empresa, uma distribuidora, que um cara me deu uma opção de compra de 49% para eu tocar o negócio. E aí eu não tinha nada a ver com bolsa, eu era competente naquilo que eu fazia e voltei a ganhar muito dinheiro no Open. E fiquei bem de vida de novo, entendeu? Aí fiquei bem de vida, quer dizer, é evidente que não, nem perto do que eu tive antes, mas fiquei com a vida boa, tranquila. Aí já tinha carro zero, já puta de um AP, não era meu, mas já era um puta do AP na quadra da praia, todo decorado. Passei já a ter uma vida, eu já tinha, esse meu casamento tinha ido para o espaço e tal, estava solteiro. E a distribuidora foi crescendo. Chegou um dia, apareceu um maluco que tinha sido meu funcionário lá na Multiplique, um tcheco, com um projeto para montar um Monte Pio no Paraguai. Monte Pio é tipo um fundo de pensão, porque no Paraguai não tinha nenhum tipo de aposentadoria, não tinha INPS nem público, nem privado. Nego lá para se aposentar só tinha um jeito, tinha que pegar, juntar dinheiro, comprar terreno, construir uma casa e alugar. Não tinha investimento de renda, sabe, assim, coisa financeira, não tinha instrumentos financeiros. Então, na época o Paraguai tinha 3 milhões de habitantes, Assunção tinha 600 mil na capital. Esse meu amigo disse, Márcio, se a gente vender para 60 mil, a gente fica trilionário. Eu resolvi embarcar na canoa dele, vendi a minha distribuidora para o meu sócio, botei uma grana boa no bolso e fui para essa aventura. E fiquei 1 ano vivendo no Paraguai, uma vida de rei, porque a vida no Paraguai era muito barata. Para você ter ideia, eu tinha uma casa lá que tinha um terreno que era um quarteirão. Ô, Márcio, só que dessa queda aí, até você chegar de novo a se recuperar, você chegou ali a não ter nada, né? Você A de não ter para o cigarro. Teve o período do cigarro. Do cigarro, você ficou em Teresópolis, montou uma... Isso já foi depois... Isso foi depois que eu voltei do Paraguai. Ah, foi depois que você voltou? Depois que eu voltei do Paraguai que eu fiquei duro de novo. É mesmo, Márcio? Meu dinheiro acabou. Eu gastei ele lá no Paraguai. Quando estava acabando, eu voltei para o Brasil. Aí, aqui não tinha o que fazer, eu fui lá para Teresópolis. Aí foi lá, aí é que foi o negócio do alface. Foi aí que eu comecei a fazer a plantação. Ficou famoso isso aí, todo mundo comenta. O cara tinha 100 milhões, agora começou a vender alface. Mas, cara, vou te falar. Se você perguntar se eu faria tudo de novo, eu diria para você que eu faria tudo de novo. Foram grandes emoções. E, graças a Deus, eu devo ter um coração muito forte, porque nunca passou pela minha cabeça uma ideia nefasta de fazer algum tipo de besteira. Nada. Sempre fui otimista, sempre achei que eu ia fazer tudo de novo.
realmente, Não, e eu com tudo com muita sou honestidade, muito né? positivista. Estudo com honestidade. Nunca fiz É porque nada. a quantidade de quadros que você tinha, né? E Nada. você entregou Nada, tudo, tudo. né? Entreguei tudo. Não fiquei com nada, Com nada. E é isso, cara. Aí foi, aí fui para o Alface, aí fiquei alguns anos lá no Alface, aí conheci a minha mulher, aí tive a minha filha, essa que mora em Chicago. Aí a vida estava, de repente, o Alface era subsistência. Mas a minha mulher teve um problema dentário, não dava para eu pagar. Aí eu disse, pô, isso não é vida, eu tenho que voltar para o mercado financeiro. Aí eu tinha um amigo que era um grande investidor, especulador, chamado Alfredo Grunzer, que era da época do Naginat, que operava Vale. Aí falei com o Alfredo, ele tinha um Aras lá perto do meu sítio. Perguntei para ele se ele não me arrumava um emprego numa corretora no Rio e tal. Aí um dia chegou um telegrama lá para mim para entrar em contato com um cara chamado Sérgio. Ele morreu há pouco tempo. Sérgio, não sei das quantas, um cara que tinha sido vice-presidente da Interbras e que era sócio de uma corretora chamada Meridional. Aí eu vim, tive entrevista com o cara, porra, te conheço de novo pra caceta, vai ser um prazer ter você trabalhando aqui comigo, não sei o quê, tal. Quanto você precisa para vir para o Rio? Falei, eu preciso isso. Isso era isso mesmo, era isso. Era eu alugar um apartamentinho de 2 quartos e tal. Aí o cara me botou trabalhando na mesa de Open de novo. 6 meses depois eu tinha virado gerente da mesa de Open. Já estava por cima da carne seca, já estava começando a ganhar dinheiro legal de novo. Aí, esse meu amigo, um dia, aí já tinha mercado de opções. Aí um dia eu digo esse meu amigo para o Alfredo e falo, Alfredo, pô, estou aí com uma graninha sobrando, o que você acha que eu faço aí para ganhar um dinheiro? Falei, Márcio, faz um termo de vale. Eu falei, porra, termo de vale, Alfredo? Ele disse, faz um termo que você vai estudar bem. Mas a grana que eu tinha era pouca para fazer um termo de vale. Aí, como eu tinha acesso às contas da corretora, eu vi que lá tinha o gerente da mesa de bolsa que estava com dinheiro. Chamava Paulo Azeredo. Aí procurei o Paulinho e falei, Paulinho, vamos almoçar? Vamos. Ó, Paulinho, é o seguinte, você tem uma operação assim, assado. Agora é o seguinte, se der lucro eu quero a metade. Se perder, eu perco 0, porque eu não tenho um tostão para perder. Quer correr o risco? O cara disse, quero. Fizemos a operação. 3 semanas depois, a gente liquidou o termo, nós ganhamos $38 mil. Naquela época, o meu salário era $1.200. Quer dizer, eu ganhei 19 mil, eu ganhei um ano em 3 semanas. Aí eu disse, porra, como eu sou maluco, o que eu fiquei fazendo esse tempo todo lá no mato? Aí já tinha opções. Aí eu comecei, com esse dinheiro, a operar opções. Um mês depois eu já estava devedor. Já tinha perdido os $19 mil no mercado de opções. Eu digo, puta, como é que pode? Que burro desse jeito. Aí recebo um amigo. São coisas da vida, cara. São coisas que... Eu tinha um amigo que era diretor do Banco Mercantil do Brasil, antigo Banco de Mercantil do Brasil, chamado Perilo. Aí o Perilo um dia me disse, Márcio, eu tenho um amigo meu que tem uma distribuidora, que o cara levou um trambique, está precisando de alguém para tocar a distribuidora, você não quer ir para lá, ele está dando 49% de opção de compra, se você for para lá tocar, e eu lá era empregado. Eu falei, porra, quero ir, vou montar uma equipe e te aviso. Aí montei uma equipe, liguei para várias pessoas que eu operava dos outros lugares, que eu sabia que não era sócio, mas que porque você brigava pelo preço, você fazia, era um debate. Você abria spread, você dizia assim, o título tal, eu compro 10 milhões a tanto e vendo a tanto. Aí o cara disse, não, eu compro tantos milhões a tanto e vendo a tanto. Quer dizer, ficava mudando os preços. Era um lance, você precisava ter uma agilidade mental enorme. E eu sabia os que eram espertos, os que eu achava espertos. Aí eu chamei cada um deles para almoçar comigo e disse, olha, você é sócio lá? Não, quer ser sócio? Quer ter 7% de uma distribuidora? Quero, então vem cá, sem botar nenhum. Tá. Aí fiz uma equipe
Quando a gente estava já para mudar lá para a distribuidora do cara, eu saí antes fazendo um passeio por corretores, como a gente era pequenininho, a gente ia ter que ser broker no começo. Quer dizer, o que é broker? Uma corretora grande ou um banco grande quer entrar no mercado e comprar posição, não quer aparecer, ele usa um intermediário que ninguém sabe para quem que ele está comprando ou vendendo. Então, isso era o broker. Uhum. E eu ia ser broker. Eu fui conversar com alguns, se os caras topariam me colocar de broker. Numa dessas, um cara chega para mim, pô, Márcio, é o seguinte, vamos almoçar? Que eu estou saindo aqui e estou ficando com a corretora. Você não quer vir comigo? Eu te dou os 49% da corretora, que era um negócio maior. Aí eu falei com a minha equipe, evidentemente, todo mundo queria. Aí eu falei para outro cara, ó, Sérgio, essa tu deu azar, aconteceu isso, o que você faria no meu lugar? Aí ele falou, tem razão e tal. Aí fui para essa distribuidora, para essa corretora, aliás, foi em 1984. Até 1986 a gente arrebentou de ganhar dinheiro, porque teve aquele plano cruzado do Funaro. Pô, a corretora cresceu uma barbaridade. Aí passa 2 anos, justamente no topo do plano cruzado, o cara que tinha feito... Tudo era de boca, essas opções, não tinha nada escrito. Nenhuma das vezes que eu tive uma opção de compra de uma empresa tinha algum documento escrito. Naquela época, o fio de bigode. Uhum. Aí o cara disse, pô, Márcio, é o seguinte, olha, você sabe que o meu sonho sempre foi banqueiro. Pô, agora o filho do Napoleão Veloso, que era o dono da Casa da Banha, eles tinham uma financeira. A financeira deles está parada, eles estão me procurando para fazer uma fusão com a corretora, juntar a corretora com a financeira, mas vou precisar das ações de vocês para poder fazer isso. Eu falei, tudo bem, general, desde que você pague o que vale. Aí ele pagou, aí eu parei, aí nunca mais. Aí pronto, aí montei um escritóriozinho na cidade, fiquei um tempo lá, depois fui para casa e aí segui minha vida, solo, até entrar para fazer trabalho virtual junto com aquela primeira home broker, que era a Invest Shop, do Bozano, que eu comecei a dar curso, fazer chat. E aí assim. A análise técnica teve um sujeitinho aí, um gringozinho. Teve um gringo. Que foi que te apresentou, né? Que um malucão foi lá. Malucão. Que foi Deus que mandou. Foi Deus que mandou. Né? Foi justamente nessa corretora. Quando eu fui para essa corretora, era um cara que ficava... Naquela época, os clientes não eram como hoje, você não tinha home broker. Os clientes cada corretora tinha uma sala para os clientes ficarem operando de lá, com telefone, monitor com cotação. Dali ele ligava para a sala de operações e passava a ordem. E esse inglês ficava lá todo dia, cheio de gráficos tudo gorduroso. A roupa dele é uma calça americana gordurosa, uma pinta de sujo. Mas o cara ficava lá o dia inteiro trabalhando e riscando e não sei o quê. Então, um dia eu fui conversar com ele. E ele aplicava? Nenhum tostão, não dava uma ordem. Não fazia nada? Nada, não fazia nada. Só ficava atualizando os gráficos dele. Riscando, atualizando. Um dia eu fui conversar com ele. Aí ele me contou a história da vida dele, que ele tinha analista na Inglaterra, veio tentar sorte no Brasil. Até agora não tinha conseguido nada, porque ninguém gostava de análise técnica, e ele tinha dificuldade da língua, enfim. E ele estava ferrado, morando numa academia de um cara que era um muambeiro, que vendia bebida para as corretoras mandarem de presente, de bola, de não sei o quê. O cara chamado Silvinho, e o Silvinho conheceu o Peter lá na corretora e deu guarita para ele. Ele tinha uma academia daquelas antigas, daquela academia que só tinha barra, peso, não tinha essa aparelhagem moderna. Estou falando de 1984. E aí o Peter dormia lá, na cidade. O cara estava... Peter Greenham. Peter Greenman não, Greenman é outra. Não, tudo bem, mas aí ele manteve um vínculo com você. Aí gostei do cara. Aí ele falou para mim, olha, cara, quando você quiser entender de bolsa, você tem que ler a minha Bíblia.
Eu falei, qual é a sua Bíblia? Ele falou, o livro do Granville, Timing, a New Strategy of Daily Stock Market Profit a Daily Stock Market for Maximum Profit. Ou seja, Time, uma nova estratégia diária de maximização dos lucros no mercado de ações. Eu falei, e você tem? Ele falou, não, o meu está na Inglaterra. Eu falei, pô, tá, vou ver se consigo. Aí tinha um amigo meu, essas coincidências, que estava indo para os Estados Unidos na semana seguinte. Pedi para porque o cara era meu amigo, porque não é um livro que você encontra em qualquer livraria. Mas ele voltou de lá com um livro. Aí eu fui traduzir para poder ler o livro. Meu inglês era porcaria, não conseguia entender nada. Aí o inglês estava ferrado, eu falei para ele, Peter, tem um negócio aqui para você, eu vou comprar um gravador e umas fitas, você traduz o livro para mim e grava que eu te pago X. Aí ele ficou feliz pra caramba, passou 2, 3 semanas, me entrega o gravador, o livro e um monte de fitinhas. Aí cheguei em casa todo feliz, botei a primeira fita. O português dele era mais difícil de entender do que o inglês do livro. Entendeu? Esse trabalho que você deu pro cara. Eu digo, não acredito. Aí, sabe o que eu fiz? Aí eu saí de casa no dia seguinte, comprei um Webster dessa grossura e um outro, que eu não esqueci o nome, também dessa. Comprei 2 dicionários desses assim de 1000 páginas, sei lá, 2. E comecei eu mesmo a traduzir, mas as dúvidas eu perguntava com ele. Pronto, perfeito. Entendeu? Aí ficou mais fácil. Demorou 6 meses para traduzir o livro. Bom, Márcio, isso acabou se transformando na sua Bíblia também, né? Acabou. Não, mudou a minha vida. Foi aí que a minha vida mudou. É isso que eu queria tocar. Porque ali, a primeira frase desse livro, a primeira frase do livro tem 5... O mercado de ações é um jogo. Tem 7 palavras. Essas 7 palavras que é conta de mentiroso mudaram a minha vida. Por isso que eu falei para você no início da nossa conversa que isso aqui nosso mercado é um jogo de xadrez. Mas só que é muito mais fácil do que um jogo de xadrez, porque não tem tantas variantes. Entendeu? Então, foi ali começou a mudar a minha vida. Comecei realmente a ver que existia uma outra maneira de você analisar o mercado diferente da fundamentalista. Mas não foi suficiente para eu me tornar um vencedor. Mas, a partir dali, eu tomei contato com uma porção de ferramentas, aí estocástico, IFR, MAC. Estudei tudo, aí estudei nesse mundo, e aí nada eu ganhava dinheiro. Aí digo, olha, agora saiu não sei que Elliott, aí eu ia para lá, fazia curso de Elliott. Indicadores. Cara, gastava dinheiro. Eu trabalhava de um lado e gastava o dinheiro do outro, né? E foi assim até acho que uns anos, até 2000. Assim, na verdade, quando empatava no final do ano, era festa. Na maioria dos anos, sempre era prejuízo. Aí eu comecei, sei lá, intuitivamente, eu não sei te explicar por quê, mas eu comecei a eliminar indicadores. Fui eliminando, só atrapalha. De repente, tive contato com a simetria em 2002, 2003, enfim. Aí juntei a simetria com as coisas que eu fui tirando, não sei te explicar, aí derivou para esse livro. É só isso. É só isso. Que eu queria mostrar, entendeu? Porque esse livro... entendeu? Esse livro aqui, eu acho que... Eu li. Aqui, esse livro, né? Vou mostrar aqui para a câmera aqui. Esse livro é um atalho. E uma exclamação. E você sabe por quê? Eu sei, mas pode falar. Você o pessoal sabe? não sabe. Você sabe? É que você não tinha Porque certeza, né? é só isso? É uma dúvida. Será? É uma pergunta. E aí você descobre no final do livro que é só isso. Por isso que tem essa exclamação. Esse livro aqui eu acho que é perfeito, Márcio, assim, porque na minha profissão, de profissional liberal, tudo, e vários amigos que eu vejo, às vezes eles não têm tempo para ficar investindo em ações. Então, assim, eles acham que você ficar investindo em ações é ficar ali no mercado, olhando para a tela, não sei o que, aquela maluquice. Entendi. Que não é. Entendi. O livro organiza, né?
Você pode investir pela análise fundamentalista, que é mais fácil? Pode. Mas eu investiria dessa maneira aqui, também. mantendo position Eu trade, também. com stop loss, tudo bonitinho. Lógico, tem muito mais sentido. E muito olhando mais o gráfico sentido. uma vez por semana, se for o caso. Não, eu posso te dizer o seguinte, se você for olhar esse livro, você vai examinar aqui tem um trecho aqui, quer dizer, tem um trecho aqui que começa... Esse livro, Márcio, assim, é um resultado de quantos anos aí de experiência aí de 40 sua anos. vida, Isso é né? um atalho de 40 40 anos. anos. Você vai demorar para descobrir o que está aqui. Se você for sozinho, por sua conta, pode ser que você seja mais. Não é, mas- e faça pela metade. Mas pelo menos uns 20 anos você vai gastar para chegar Tu aqui. conhece aquela frase da Eleanor Roosevelt que ela fala? Não. Aprenda com os erros dos outros, porque uma geração inteira, ou sua vida inteira, você não vai ser suficiente para você errar tudo sozinho, né? Assim, É mais ou menos verdade. assim, eu não sei exatamente como é que é. E o sentido, Mas- o sentido desse livro é esse. Então você vê aqui, ó, aqui tem página 283, aqui a página 244. São Ou 40 seja, são páginas. 40 páginas que tem mais de 3 mil operações no dia que foi comprado, o preço, o dia que foi estopado, quanto que deu de lucro, quanto que deu de prejuízo, qual foi a origem, se foi a operação de curto prazo, médio prazo, longo prazo. E você vai descobrir no final da leitura, se você quiser se dar ao trabalho, que as operações que deram os maiores lucros foram aquelas operações que foram monitoradas semanalmente. Semanalmente. Ou seja, que se você tivesse O stop semanal, por um exemplo. stop semanal e um home broker que você pudesse deixar o seu stop e você só fosse mudar no fim de semana seguinte, teria sido a forma que você teria ganho mais dinheiro. Que é a forma que eu gosto de operar. Entendeu? Márcio. Eu também gosto. É, né? Eu também De gosto. manter position, assim. Por Apesar isso de que eu admiro vejo pelos meus chats, não sei o quê, a aflição que tem as pessoas por fazer day trade, cara. Entendeu? É muito difícil, muito difícil. muito Eu tinha, estressante, tinha uma né? estatística, eu sempre menciono isso, vou mencionar mais uma vez, que uma vez em 2005, na Ágora, eu ia fazer a Ágora criou um canal de TV fechado e eu sugeri a eles que a gente fizesse um curso de análise técnica através da TV fechada. Aí nós vamos fazer uma pesquisa lá, aí nós verificamos que 95% das contas que abriam, 6 meses depois, estavam inativas. Ou seja, o pessoal entrava e saía. Entrava e né? saía, ou seja, era o giro, Poucos entendeu? ficavam no mercado, Poucos ficavam, sobreviviam. digamos assim. poucos E quem sobreviviam. lê esse livro pode ter certeza que sobreviveu. Isso né, aqui vai longe, é vida longa no mercado. No mercado. Ô, Márcio, assim, esse livro, assim, é fantástico, claro. Você tem um instrumento que é a revista Time, que é, assim, para quem sabe interpretar Granville e tudo, é fantástico. Então, eu combinei com você que, assim, no nosso evento, no Investidor Extraordinário, vamos falar sobre a revista Time. Por quê? Entendi. Porque dá um instrumento a mais. Com certeza. Pro pessoal. Vai ser o maior prazer. Eu sei que Apesar você de que gosta, vai que ser. Você sabe que é uma revista que. Trabalhosa, assim, não é digamos. trabalhosa, é para explicá-la. Exige um tempo maior. Exige não um tem tempo problema. maior do que essa entrevista, mas eu farei isso com o maior prazer. Porque eu acho que essa é a intenção, é um instrumento que, assim, Porque eu é acompanho. para mostrar o princípio, o meio e o fim. Eu acho que quem está com a revista Time ali olhando ela, está tranquilo na vida. Eu acho que, pelo menos, eu não vou dizer que ele está tranquilo na vida, mas eu vou dizer que ele está do lado certo do mercado. É. Márcio, muito obrigado. Tem Que muita é mais histórias que a gente podia Eu sei. contar aqui, que eu sei de muitas outras histórias suas. Para mim, assim, foi uma honra você abrir a porta da sua casa para a gente conversar, ouvir todas prazer. essas histórias, eu deixar. Você até me perguntou, pô, que empenho você vir aqui até o Rio, sair de Fortaleza. Nossa, eu viria aqui mais 3, 4, 5 vezes, quantas vezes fosse necessário para ouvir suas histórias aí. Ainda mais porque você mudou a minha vida, entendeu? Então, quando tem alguma. Até o André Moraes, lá da corretora Rico, falou isso, sobre o Alexander Elder, né? Então,
autores que a gente lê o livro e muda, fica na nossa cabeça, a gente passa a acompanhar, né? Lógico. Então, muito obrigado mesmo. Que então, é isso, pessoal, para mim é um prazer. o que o pessoal pode esperar aí? Uma palestra com muito conteúdo? Eu acho que vai agradar. Agora, é preciso ficar claro que quem tem zero de conhecimento de análise técnica, por mais que eu vá tentar fazer, vamos dizer, explicar a revista didaticamente, tem algumas coisas que requerem algumas ferramentas, mas que mesmo sem saber a ferramenta, a leitura o cara vai entender. Ele não vai saber no momento construir a ferramenta, mas ele vai entender a mensagem da ferramenta, entendeu? Nesse evento, no Investidor Extraordinário, a gente está com tanta gente boa dando aulas também, que eu vou encaixar você na hora que todo mundo já tiver aquele conhecimento pronto. Aí vem a revista Time. Seria ótimo. Você vai falar, seria entendeu? muito bom para mim vai ser no primeiro falar dia, na hora que, depois que aula inicial, já tivesse algumas aulas, que o cara já tranquilo. tivesse uma noção de análise Eu já gráfica, tal, para não ser, porque senão tudo bem, vai ser legal, mas a pessoa vai não dormir, vai ter não vai ter o mesmo aproveitamento que teria se já tivesse um pouquinho de know-how. Tranquilo. Que é importante, é muito bom que o cara já tenha umas experiências mal-sucedidas, porque tem certas coisas que você só entende, não adianta, se você nunca operou em bolsa e eu disser para você algumas coisas, você não vai... Você precisa errar para você saber como só quem sentiu na pele é que vai poder dar razão, entendeu? Senão vai passar em branco. Mas, para mim, vai ser um enorme prazer. Você pode ter certeza que vou fazer isso com muito prazer, porque é paixão, entendeu? Não é, eu não faço isso para ganhar dinheiro, não é para nada. Quer dizer, não tem sentido eu manter uma revista que essa semana saiu o número 763, que foi criado em 1998, ou seja, já tem quantos anos? 16 anos, vai fazer 16 anos agora em novembro, vai fazer o aniversário de 16 anos, gratuita, que me obriga a trabalhar 763 fins de semana nos últimos 16 anos, ou seja, eu trabalho pelo menos 50 fins de semana por ano, e a revista demanda sexta, sábado o dia inteiro e uma parte de domingo. Para fazer isso e disponibilizar de graça, tem que gostar muito. Tem que ser por amor à arte, né? Tem que ser um Van Gogh. Tem que fazer sem vender. Quer dizer, um dia talvez alguém vai pegar todas essas revistas e vai fazer um estudo dessas revistas, entendeu? E vai prolongar elas. Vai botar para frente. Porque a ideia é essa. O cara não vendia, mas ele fazia o que ele gostava. Eu também não vendo, mas eu faço o que eu gosto. Porque, na verdade, a revista eu não faço para externo, eu faço para o meu uso. Eu só compartilho, eu só sou generoso, entendeu? Para quem quiser já bisbilhotar, é www. Timing, né? Em inglês, Timing. Tatu Israel, Márcio Israel, Nair Gato.com.br. Chega lá, entra lá, já faz assinatura de graça, já tem vai ter acesso a vários números anteriores, então pode acompanhar o que eu venho comentando há várias semanas, pode já ver se o mercado vem sendo bem acompanhado, se mesmo dentro de todas essas dificuldades que a gente tem vivido, a qualidade da análise que tem sido feita. Então, eu acho que o caminho é por aí, entendeu? Tá ok. Muito obrigado. Nada, para mim, muito prazer mesmo. Valeu. Valeu, Marcelo. Um abraço. Abração, viu?